Fala pessoal, tudo bem? Professor Cleison aqui na área e hoje a gente vai falar sobre o triângulo e suas propriedades, ok? Eu procurei fazer aqui um resumo aqui sobre o triângulo e algumas propriedades. Professor, por que a gente estuda tanto o triângulo, tanto triângulo? Porque o triângulo é o menor, é o menor polígono, né? Só tem 3 lados, né? E tem uma característica super importante que é a questão da rigidez dos seus lados, né? É um polígono rígido, tá? A gente pode falar sobre essa questão da rigidez em outra aula, então você pode dar uma pesquisadazinha, coloca aí no Google aí, rigidez do triângulo, para saber o que é que significa isso, tá bom? Hoje eu vim falar do triângulo e de suas propriedades, ok? É, gente, eu vou falar de algumas que você já conhece, sobre a questão da relação dos lados e dos ângulos, tá? E outra que eu vou falar sobre a questão de semelhança, tá bom? Então vamos começar aqui revisando, tá? Primeiramente, o triângulo isósceles, né? A gente pode classificar o triângulo com relação à questão da quantidade de lados, né? A questão do tamanho de seus lados, né? E o triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais, tá? E o triângulo isósceles, além desses lados serem iguais, ele tem uma característica super importante que às vezes a gente não fala, que é a questão que os ângulos da base eles serem iguais, beleza? Então aqui você verifica que esse lado é B e esse lado é B, ou seja, possui a mesma medida, e que esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui é alfa, então possui a mesma medida. Então o isósceles, além de ter 2 lados iguais, os ângulos da base, né, eles também são iguais. Beleza? O triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero, gente, é aquele que possui os 3 lados com a mesma medida e, consequentemente, os 3 lados possuem também a mesma medida, os 3 ângulos internos, tá? Ou seja, se os 3 lados possuem a mesma medida, as medidas elas podem até variar, tá? Pode ser iguais, pode ser 2, 3, 5, 10, 20, 40 centímetros, mas em compensação, os ângulos internos sempre serão a mesma medida, 60 graus, os 3. O escaleno, tá? O escaleno, ele é o seguinte, ele não possui nenhum lado igual, tá? E, consequentemente, como ele não possui nenhum lado igual, ele também não vai ter nenhum ângulo com a mesma medida, beleza? Aí, nós temos, esse aqui é o mais fácil, tá? Nós temos o triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Aqui ele, ó, ângulo reto de 90 graus, né? E é essa a principal característica dele, beleza? O triângulo obtuso é aquele que possui um ângulo obtuso, tá? O que é um ângulo obtuso? É aquele que é maior do que 90 e menor do que 180, beleza? Aí tem, e é isso daí, certo? Esses aqui são os 5 triângulos, os 5 tipos mais importantes, beleza? O isósceles, que possui 2 lados iguais, e os ângulos da base também são iguais. O equilátero, que possui os 3 lados iguais e, consequentemente, os 3 ângulos internos medindo 60 graus. O escaleno não possui nenhum lado igual ao outro, tá? E, consequentemente, os seus ângulos internos também não são iguais. O retângulo, que possui um ângulo reto, e o obtuso, que possui um ângulo obtuso que é maior do que 90 graus. E agora eu tenho essas outras duas últimas também, que é bem explorada, tá? Que é essa aqui que eu vou falar para vocês agora, e essas outras duas aqui. Essa aqui é o seguinte, tá, gente? Eu vou chamar esse ângulo aqui de A, tá? Eu vou chamar esse aqui de B e vou chamar esse aqui de C. Tem uma propriedade que diz o seguinte, que a medida dos ângulos internos de qualquer triângulo, tá, é 180 graus. Então, quando eu somar a medida de A mais a medida de B mais a medida de C, tem que dar obrigatoriamente 180 graus, beleza? Vou fazer aqui um exemplo aqui curto, rápido e grosso, tá? Aqui mede 100 graus, né? Aqui mede 40, né? Consequentemente, se aqui é 100 mais 40, vai dar 140. Para 180, tá faltando mais 40. Então, esse aqui também vai medir 40 graus. Beleza? Cara, essa relação que você não pode esquecer nunca, 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 nunca na sua vida estudantil, porque ela é muito explorada em questões de vários tipos de concurso vestibular e por aí fora, beleza? Essa outra relação aqui, gente, é a questão da relação das semelhanças, tá? Da proporcionalidade, beleza? O que é que fala essa relação aqui? Deixa eu puxar aqui meu... Ela diz o seguinte, tá? Eu não escrevi nada aqui. É que assim, que quando eu tenho dois triângulos semelhantes, os seus lados, eles são proporcionais. Você, como assim, professor? É o seguinte, ó. Você tá vendo 2 triângulos aqui, tá? Um bem maior e um bem menor, beleza? Esses triângulos, eles são semelhantes, né? Eles não são iguais, eles são semelhantes. O que é que significa semelhante? Porque eles têm ângulos, ele tem algumas propriedades, tá? Como a questão dos ângulos, a medida dos lados, beleza? E o que realmente se explora é a questão da medida dos lados, como você tem essas duas situações aqui. Tipo assim, ó, vou dar aqui um exemplo aqui clássico, tá bom? Esse lado aqui mede x, esse mede y, beleza? Y, esse mede z, e esse mede k, e esse mede L,
e esse bem daqui eu vou chamar ele de O, beleza? Então significa que, ó, que como eles são semelhantes, que x sobre y, beleza? X sobre y é igual a z sobre O, tô relacionando um lado com o outro lado, tá vendo? Ó? Esse lado aqui, ele se relaciona com esse outro lado aqui, que está na mesma posição dele. Beleza? Capta aí, ó, esse lado x se relaciona com o lado y, porque estão na mesma posição. Apesar de ele ter medidas diferentes, são tamanhos diferentes, porque esse triângulo aqui é muito maior e esse é muito menor. Aqui essa hipotenusa aqui, ela se relaciona com essa outra hipotenusa, tá? Então eu estou sempre pegando o quê, ó? O maior com o menor. Você pode trocar a opção, você pode botar o menor com o maior, mas sempre você tem que obedecer essa mesma regra. E eu falei do y, do x com o y, né? Do z com o O, então agora falta o quê? Falta o k com o L. Beleza? Então esses caras são K com L, gente. K com L, beleza? Eles são proporcionais. E agora eu vou resolver aqui umas questões sobre isso e vai ficar melhor subentendido, tá bom? Eu vou começar com essa propriedade aqui. Aguardem só um momentinho aí. Então, gente, continuando aqui, ó, eu trouxe aqui uma questão para vocês aqui que fala exatamente sobre essa questão dessa relação que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, tá? Essa relaçãozinha aqui. Ela diz o seguinte, ó, na figura abaixo há dois triângulos semelhantes. Então, se eles são semelhantes, tá? Não são iguais, eles são semelhantes, são parecidos, tá? As figuras não estão desenhadas em escala. Beleza, tranquilo. Então, a medida do lado AB, então ele quer saber qual é a medida desse lado aqui, ó. Vou chamar essa medida de x, tá aqui as opções, e ele deu aqui, ó. Então, eu vou fazer essa mesma relaçãozinha aqui, ó. Nesse caso aqui, eu relacionei x com y, né? Então, nesse caso aqui, esse lado que eu chamei de x, eu vou relacionar com esse aqui, que é 4,5, né? Igual. E esse lado aqui, ó, eu tô sempre pegando do maior com o menor, tá? O detalhe que é muito importante aqui, sobre 6. Aí aqui para você resolver esse tipo de questão, você tem que multiplicar cruzado, certo? Você multiplica aqui cruzado, ó, 6 vezes x, 6x igual 4,5 vezes 18 vai dar igual. Fazendo aqui a matemática do lado aqui, ó, 4,5 vezes 18 vai dar 81, beleza? E, consequentemente, né, o x vai ser igual, né, a 81 dividido por 6, né? Logo, o x vai ser igual a 13,5, tá bom? Então, a opção correta seria a letra D. Beleza? Viu como é que ele relacionou esse lado com esse outro lado? Eu tenho uma gama de questões sobre isso. Eu vou resolver essa outra vez aqui rapidinho, tá? Pergunta o seguinte, ó, observa os triângulos abaixo. Tá aqui os 3 triângulos, tá? 4, na verdade, né? Qual desses triângulos é equilátero, né? Para ser equilátero, ele tem que ter os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos tem que medir 60 graus. Então, o que eu vejo é a opção 3, então eu marcaria a letra C. Molezinha. Olha outra questão explorando essa questão de triângulos e a questão... Agora nós vamos explorar esse detalhe aqui, ó. Do fato de os 3 ângulos internos medir 180 graus, beleza? Então, a questão diz o seguinte, tá? Observe o triângulo FGA, o retângulo em F, tá? Tá aqui. Então, se ele é retângulo aqui, mede 90 graus. Ele já está dizendo, tá? Que ele é retângulo. Ó. Observe o triângulo FG, retângulo em F. Tá aqui. Determine quanto mede o ângulo X desse triângulo. Tá aqui. Então, quer saber quanto é que mede esse ângulo X aqui, tá? Esse aqui é 90. Os 3 ângulos tem que ser 180. Mas, professor, quanto é que mede esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui é facinho, tá? Se aqui é 120, aqui vai dar meia volta, tá? Meia volta é 180. Se aqui é 120, para 180 falta 60 graus. Então, esses três tem que medir 180, né? Então, aqui eu tenho 90, né? 90 graus, mais 60 graus, mais x tem que ser igual a 180 graus. Beleza? E aí, ó, 60 mais 80 vai dar quanto? Vai dar 150, né? 150 mais x igual a 180. Então, logo o x vai ser igual a 180 menos 150. Logo, o x vai ser igual a 30 graus. Então, aqui a minha resposta correta é a letra A. Se você não quiser fazer essa equaçãozinha aqui, você pode matar de cabeça, tá? Você viu que aqui é 120 e aqui é dar meia volta, que é 180. Faltou 60, né? 60 mais 90, 150. 150 para 180, 30. Então, aqui está faltando. Beleza? Rapaz, aqui tem uma série de questões que dá para a gente resolver usando essas 3 propriedades aqui, tá? Eu espero que eu vou passar uma atividade aqui para você que é meu aluno do 8º ano. Eu espero que você consiga resolver baseado nesses exemplos que eu acabei de mostrar e na minha explicação. Beleza? Um abraço, tchau, tchau e até a próxima aula.